Olá! Nesse vídeo, nosso grupo vai apresentar um pouco sobre a obra Iracema, de José de Alencar, que foi publicada no ano de 1865 e fez parte da trilogia indianista desse autor que foi tão importante para a formação da literatura brasileira, né? José de Alencar, ele foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Ele nasceu na cidade de Messejana, no Ceará, no dia 1º de maio de 1829. O seu pai, ele era um padre católico que posteriormente veio a ser um deputado do Império, trazendo toda a sua família para o Rio de Janeiro. Depois de um tempo, eles retornam ao Ceará para exercer seu papel como governador do estado. É importante destacar isso porque a carreira política do seu pai, de governador, de deputado, ela certamente influenciou sobre a vida de José de Alencar, porque que também depois vai se tornar um político brasileiro. Ele já era formado em Direito, e ele com certeza ajuda muito na formação do direito no Brasil. Um fato interessante é que ele era defensor da abolição gradativa da escravatura. Na época, ele foi contra a aprovação das leis do ventre livre e do sexagenário, porque ele era ligado a cafeicultores cariocas, Em 1864, ele casa-se com Georgina, com quem ele tem 4 filhos. Inclusive, um deles, Mário de Alencar, seguiu a sua carreira do pai, de faculdade de letras. Quanto à sua vida literária, José de Alencar, ele passa a trabalhar em um jornal que estava passando por uma certa dificuldade econômica e, na intenção de atrair mais leitores para o jornal, ele passa a escrever romances em formato de folhetim. Então, inclusive daí que vem uma das suas maiores obras, que é O Guarani. Ele também escreveu 5 Minutos, que foi o seu primeiro romance, também publicado em folhetim. O livro de A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, inclusive, foi uma das suas inspirações para fazê-lo querer escrever romances. Ele também leu autores como Byron, Balzac e Alexandre Dumas. Inclusive, a obra Iracema, ela foi baseada em uma lenda que ele escutou em uma das suas visitas ao estado do Ceará, e ele resolveu transformá-la em um livro. José de Alencar é considerado o primeiro escritor a, de fato, revelar o Brasil por meio da sua literatura, Enquanto o Brasil ainda estava num processo de saída da independência. Inclusive, ele era um defensor da nossa sintaxe única, ou seja, ele dizia que o brasileiro ele estava recebendo muita influência de diversos povos diferentes, não só dos europeus. Por isso, nós não deveríamos simplesmente ter uma língua, um jeito de escrever idêntico ao dos portugueses. E sim, a nossa literatura única, formando a nossa identidade literária. Bom, agora vamos conhecer a história do livro Iracema. E antes de entrarmos no enredo, eu vou destacar alguns pontos. Essa história, ela se passa onde posteriormente seria o Ceará. E nesse lugar habitam 2 principais tribos que eram inimigas. A tribo dos Tabajara, a tribo de Iracema, e a tribo dos Pitiguara. E os principais personagens dessa história são a Iracema, que era virgem dos lábios de mel. Ela tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, mais longo que seu talhe de palmeira. O livro sempre destaca muito a beleza de Iracema. Havia também o Martim, que era o português que se envolveria com a Iracema. Poti, que era um índio amigo de Martim, que era da tribo dos Pitiguara. O Araquém, pai de Iracema e pajé da tribo. Calbi, irmão de Iracema, e Irapuã, o chefe da tribo Tabajara. Agora vamos para o enredo dessa história. O livro inicia com o encontro de Iracema e Martim. A Iracema ela se banhava em um rio quando ouviu um barulho nas matas e logo pega seu arco e atira uma flecha, acertando Martim de raspão, o qual estava perdido na floresta. Mas logo ela vê que ele não apresenta perigo e vai ajudá-lo. Ela leva ele para a tribo, na casa de seu pai Araquém, que era o pajé da tribo. Ele era figura religiosa. Iracema também tinha um papel muito importante na tribo. Ela era quem guardava o segredo da Jurema, que era uma bebida alucinógena que era usada em rituais antes das batalhas. E por isso era tão necessário que ela fosse virgem, por conta de todas as questões do ritual, e caso contrário, uma maldição cairia sobre ela.
Mas agora, continuando a história, Martim ele foi muito bem recebido pelos tabajaras, que foram muito hospitaleiros com ele. Mas havia um porém. Martim ele era amigo dos Pitiguara, que eram inimigos da tribo de Iracema. Mas isso por enquanto não era um problema, ele só estava de passagem nessa tribo. Mas passado um tempo, ele tenta ir embora, voltar para a tribo dos Pitiguara, onde ele estava antes de se perder. Mas a Iracema o impede de ir e pede para que ele fique até o dia seguinte, quando seu irmão Calbi voltaria e ele o acompanharia de volta, para assim ela pudesse ficar mais tempo com Martim, porque ela começa a despertar esse interesse por Martim, e isso vai desagradar muito Irapuã, o chefe dos Pitiguara. Ele não gosta da presença de Martim por conta da sua proximidade com Iracema. Irapuã e todos os homens da tribo eram apaixonados por Iracema. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, Iracema leva Martim para o bosque, onde ela fazia o vinho da Jurema, e ela então oferece esse vinho a Martim. Nesse momento, Iracema quebra um princípio, da sua tribo. Ela ofereceu o segredo da Jurema a um estrangeiro, e isso traria consequências ruins para ela. Mas então Martim aceita o vinho, e ele então fica alucinado e imagina os dois se beijando. Nesse momento de alucinação de Martim, Irapuã chega nervosíssimo. Ele não gostou do fato dos dois estarem sozinhos no bosque. Então ele ameaça Martim, mas Iracema o defende e ele vai embora. No dia seguinte, com a chegada de Calbi, Martim então se despediria de Iracema. Mas no momento de sua ida, Irapuã chega para matar Martim com vários outros índios, mas Araquém se põe à frente e o defende, e fez com que Martim e Iracema conseguem fugir para se esconder na sua casa. Nesse momento, Poti, que era amigo de Martim, um índio pitiguara, ele aparece também para defendê-lo, do lado de fora da casa, e Iracema vai falar com ele para que não houvesse uma batalha. Ela explica tudo o que estava acontecendo. Poti então recua e espera o momento certo para ajudar Martim a fugir. Ele fica na espreita esperando o melhor momento. Martim e Iracema ficam escondidos então por um tempo de Irapuã dentro da casa de Araquém, e nesse tempo eles acabam tendo relações, fazendo com que Iracema quebrasse a sua lei, quebrasse o princípio da sua tribo, não sendo mais virgem. E nessa mesma noite, todos os índios, como um ritual de batalha, eles tomam o vinho e ficam alucinados. E esse seria o momento perfeito para a fuga de Martim, que é ajudado por Poti. Mas Iracema, ela quer ir junto com ele. Afinal, ela já não era mais virgem, ela tinha quebrado um princípio de sua tribo e não podia mais ficar ali. E nessa fuga, há um confronto entre as duas tribos. E Iracema fica do lado dos Pitiguara, traindo a sua tribo. Depois desse conflito, Iracema, Martim e Poti seguem para a tribo Pitiguara, onde são muito bem recebidos por Jacaúna, chefe dos Pitiguaras. Mas depois de um tempo, a Iracema ela se sente culpada, ela não se sente bem naquela tribo e ela não conseguiria mais ficar naquele lugar. Então, eles decidem ir para um lugar isolado, decidem morar em uma praia que ficava perto de um rio e um morro. E Poti os acompanharia. Havia um sentimento muito forte de irmandade entre Martim e Poti. E naquele lugar eles passam meses, tudo ia muito bem, Iracema estava muito feliz com Martim. Mas, passado um tempo, Martim começa a mudar. Ele começa a sentir saudade de sua terra natal, começa a sentir saudade de Portugal, onde uma noiva o esperava, e então ele começa a se entristecer e não demonstrar a mesma paixão por Iracema como antes. E ela nota isso e fica muito triste. Mas logo depois veio a notícia que Iracema esperava um filho dele. E então ele decide oficializar, através de uma cerimônia, a sua entrada na tribo. E nessa cerimônia ele foi batizado como Coatiabo. Mas mesmo depois disso, a sua tristeza não passou. E paralelo a isso, um grupo de portugueses se uniu com os tabajaras contra os pitiguaras. Então Martim e Poti vão à guerra, mas eles não avisam Iracema, apenas deixam uma mensagem para que ela não os procurasse, porque seria muito perigoso. Então Iracema, ela espera, e durante esse tempo,
ela se entristece muito, ela tem medo da morte de Martim. E a sua única companhia era a jandaia, que era a sua ave. Depois de alguns dias, Martim e Poti voltam com a vitória e Iracema se alegra. Mas mesmo assim, Martim ainda parece distante. Então Iracema conversa com ele dizendo que ele não a amava mais e a única coisa que ainda a deixava viva era seu filho. Mas Martim tenta amenizar a situação. Mas passado pouco tempo, mais uma batalha contra os Tabajara pela frente viria. Novamente, Martim e Poti partem, mas dessa vez eles não deixam nenhum aviso a Iracema. E durante a ida dos dois à guerra, Iracema dá à luz com muito sofrimento. Por isso, seu filho se chamaria Moacir, que significa o nascido da dor. E ela sofre muito, ela estava muito fraca e não produzia leite para alimentar o seu filho. E durante esse período, Calbi a visita amigavelmente, ela se assusta, porque a última vez que se viram foi em um confronto, mas ele vem, tinha perdoado ela por tudo, apenas queria ver como ela estava, viu o seu filho, contemplou ele, mas ele nota a tristeza de Iracema e diz que esperaria Martim para conversar com ele e saber o que havia acontecido entre os dois. Mas a Iracema o convence a ir embora. Depois de algum tempo, Martim e Poti voltam da guerra. E Japi, o seu cachorro, ele anuncia sua chegada com muita alegria. Mas a jandaia canta tristemente, anunciando algo ruim aos dois. Então eles se apressam e ao chegar em casa, veem que Iracema estava à beira da morte. E só deu tempo dela apresentar o seu filho para Martim e então falecer. E ela foi enterrada na areia junto ao coqueiro. Depois disso, Martim volta para Portugal com Moacir, mas ele não ficaria muito tempo lá, ele sentiu saudade do Brasil e ele voltou para cá. E trouxe padres, trouxe coisas de Portugal e chegando aqui, ele começou a converter os índios e Poti foi o primeiro a ser convertido e passou a se chamar Felipe Camarão. E a partir daí os portugueses começaram a tomar conta das terras, começaram a converter os índios e Martim sempre tivera a lembrança daquele lugar, a lembrança de sua falecida esposa. E seu filho Moacir havia se tornado o primeiro cearense. Bom, a obra Iracema faz parte do romantismo brasileiro, mais especificamente sendo um romance indianista. E conhecer sobre o gênero ajuda a gente a entender diversos pontos na história. O movimento artístico representa burguesias dos séculos XVIII e XIX, e por isso acaba transpassando diversos dos ideais da elite nas obras românticas. Se a gente for falar algumas das características de modo geral, sem especificar se é indianista, ultrarromântico ou condoneiro, a gente pode ver o egocentrismo, onde o indivíduo é dado como centro da existência, o nacionalismo exacerbado, a exaltação da natureza enquanto cúmplice do sujeito, a idealização do herói, do amor e da mulher, a fuga da realidade por meio da morte, do sonho, da loucura ou da arte e algumas outras também, e várias delas estão em Iracema. Agora, se a gente quiser falar mais especificamente da vertente do indianismo, a gente tem que lembrar que ela faz parte da primeira geração romântica e que nela é onde a gente tem a fase com a maior exaltação da natureza, coisa que a gente vê muito em Iracema, capítulos descrevendo como é a mata, exaltando, é algo que está presente em todas as obras do indianismo. Nessa também, a gente tem a busca por um herói nacional, e o indígena é quem é eleito como a figura de maior representatividade. Por quê? O branco seria o colonizador. O preto, ele teria vindo como escravo da África. Então, quem estava aqui primeiro era o indígena. Então, ele seria a figura de maior representatividade nacional. Ele é usado como um símbolo de bravura e honra. E além dessas características e das que já foram citadas, a gente pode ver a estética nativista, a idealização, como a gente falou, do indígena, mais europeizado e quase medieval. A gente vai ver muitos temas históricos, tanto que Iracema mesmo, se eu não me engano, se passa no século XVII, e a gente tem o resgate de lendas e o contato com o europeu colonizador. Por exemplo, como falaram, Iracema veio de uma lenda, e ela é uma lenda onde tem o contato, então todas essas características a gente pode notar muito fortes na obra. José de Alencar, inclusive, é uma grande referência dentro do romance indianista com as suas obras.
Mas parando de falar um pouco sobre as características do romance, só pra gente concluir, uma coisa que eu acho muito interessante e que também é sempre muito notada quando a gente fala de Iracema, é o fato de que a obra é muito mais do que só tá escrito, porque você lê ela, provavelmente você vai ter uma interpretação muito diferente de outra pessoa, porque ela é uma obra que fala muito de metáforas, faz muitas alusões. A grande curiosidade também do fato de Iracema, ao contrário, ser a América, e você pode ter muitas interpretações a partir disso. A gente pode ver a Iracema como a própria América, que com a chegada do colonizador, ela foi condenada, ela foi amaldiçoada, porque Iracema no livro quebrou o seu juramento e é amaldiçoada por causa disso, então com o tempo ela se entristece, ela morre, então o colonizador teria trago aquilo para ela. Ela recebeu ele de bons grados e ele foi lá e, por mais que ele tenha ficado com ela, aquilo ainda assim levou à morte de Iracema. Então são muitas visões que você pode ter da história e isso é algo muito interessante. Tanto que é difícil comentar porque eu posso ter lido e visto de uma maneira muito diferente do que outra pessoa. Iracema é um livro que fala sobre a violência contra a mulher, contra o indígena, fala sobre a colonização, sobre a miscigenação e tudo isso de maneira muito implícita. Não é nada direto, se você olhar, é só uma lenda sobre uma indígena que se apaixona por um colonizador, mas se você ir por trás da história, você pode ter algo muito mais profundo e complexo, o que torna essa obra muito boa realmente. Mas eu espero que vocês tenham gostado e esse foi o nosso trabalho.